Olá, gente, boa noite. É sempre uma alegria quando a gente reúne com pessoas que querem pensar a realidade. Pensar a educação, pensar a inclusão, pensar a vida. Afinal de contas, ainda estamos vivos, né? Ou não. Foi muito legal viver essa experiência de construir um livro coletivo, um livro de pessoas que sonham, querem e desejam que a educação fique melhor no país. Bom, quero apresentar as minhas colegas, primeiro porque elas são também mulheres, né? Primeiras damas, né? Eu vou pela ordem alfabética, tá, Rosana? Claro. Então, quero apresentar a Márcia Bonomi, que estuda astrologia desde 1978. Em 2005, ela iniciou a formação com o astrólogo Cleiton Fábio Oliveira, no Rio de Janeiro. E, em paralelo aos estudos em astrologia, ela fez a formação de leitura corporal no Núcleo de Terapia Corporal do Rio de Janeiro, na Estácio de Sá. Ela escreveu um belíssimo capítulo aqui, que é um misto de relato, mas também um convite para que possamos refletir sobre a importância da inclusão e não uma inclusão piegas, né? Muito se fala de inclusão e muito se fala de uma promoção humana que não leva em conta quem precisa ser escutado. A escutativa, no que tange à inclusão, é fundamental dos atores sociais que ela abriga, que vivem a inclusão, que sofrem as dores e as delícias de estar nesse estágio de vida, nesse estado de vida e nessa forma comportamental. Então, Márcia, é uma honra poder te receber nessa noite. O seu capítulo, ele tem o nome Qual a Pedra Fundamental para a Inclusão? Ponto de vista de uma mulher PCD e mãe atípica. Ele está na página 129 do nosso livro. Lembrando sempre que todos esses livros do lançamento, eles ajudam a alimentar a família. Se vocês adquirirem para presentear alguém ou para presentear a si mesmo, nós temos o hashtag 60 Cestas Básicas, que já é um movimento bem conhecido, né? No Natal a gente tinha o hashtag 100, mas é só no Natal. A gente arrecada 100 cestas porque a fome está aí. A fome é verdadeira e ainda estamos combatendo. Hoje parece que o apelo no que diz respeito a combater a fome, ele é mais intenso por parte dos órgãos governamentais. Esqueçamos os anos anteriores, né? Bom, do outro lado está aqui a Rosana Toledo, que foi e é uma colega de trabalho, né? Sempre será. Ela é pedagoga, com MBA em gestão empresarial, especialista em psicopedagogia institucional e tem experiência de mais de 25 anos em instituições de ensino de Belo Horizonte. Ela é coautora do livro Escolas e Famílias, o que podem aprender, um livro também do nosso movimento, também coletivo, tá, gente? Exerce o cargo de coordenadora pedagógica na rede privada de ensino e atua com o ensino fundamental 2, anos finais, e ensino médio. É praticamente aqui uma loucura o que ela faz, mas ela consegue sobreviver. As juventudes estão precisando de nós e precisando de si mesmas, né? Eu estou vendo aqui alguns autores, né, que escreveram Juventude e Juventudes, né? Então, um salve para quem escreve conosco. Para quem escreve, um salve nessa casa das letras mineiras. Essa casa, tanto essa quanto a do lado, né, que desperta inúmeras curiosidades, né? Vai ter uma exposição no mês que vem, não é isso? Então todo mundo vai poder entrar lá também. Essa casa, ela é histórica. Essa casa, ela é fundamental para as nossas memórias, mas também para a nossa declaração de visão para um futuro que seja mais letrado, um futuro que seja mais alfabetizado, um futuro que seja alfabetizado, sobretudo no que tange ao socioemocional, que é tema dessa noite. Bom, eu também sou professor, atuo
na universidade, mas o meu foco de atuação central é o movimento Educação-Alvo, depois que eu nasci de novo na mesma vida. Eu atuava numa rede privada muito grande, né, do mercado corporativo, e lá ocupava o cargo de diretor. Até que eu quase morri com aneurisma e resolvi atuar somente na rede pública hoje. Pouquíssimos convites hoje eu aceito para atuar na rede privada. O meu foco é fazer com que a educação popular brasileira possa crescer, e por isso a gente fundou o Movimento Educação-Alvo, que produz bimestralmente livros coletivos com autores que querem escrever sobre educação no país, né? Então, para nós, muito nos honra. Quero agradecer também aos responsáveis por essa casa, né, Inês? Na sua pessoa, eu quero saudar toda a equipe, quem traduz, quem filma, quem limpa, quem cuida, quem organiza. É muito bom ser acolhido por vocês e honrá-los, cada um. Desde a nossa zeladoria até a diretoria, é o nosso dever. Bom, quero fazer perguntas para elas, né? Hoje eu vou ficar aqui só perguntando, né? Então, Márcia, a primeira pergunta vai para você. Como foi a experiência de estar nesse livro e relatando as suas vivências práticas, consolidadas e vivenciadas diariamente, né, no seu cotidiano, né? Como é que foi a sua história até chegar aqui, nesse livro coletivo Socioemocional nas Escolas? Bom, boa noite a todos. Eu também quero agradecer a Inês, à Academia Mineira de Letras, por ter aberto esse espaço e essa casa para a gente poder falar de algo que é extremamente necessário. Eu acabei chegando até o livro por uma... nada é acaso, né, Paulo? Nada é acaso. Eu sou cadeirante, né? Eu tenho uma patologia, eu tenho uma miopatia, que é uma patologia rara, ela é progressiva e degenerativa, então isso já foi um divisor de águas na minha vida aos 30 anos. E depois de 10 anos eu tive um filhotinho, que é o Theo. Ele é uma criança neuroatípica, ele tem autismo de suporte nível 3, que precisa de suporte o tempo todo, e ele é não verbal, e uma criança como outra qualquer, né? Mas aí a vida, ela me trouxe duas experiências que se uniram em um mesmo tema, que é a inclusão. E conversando com uma outra amiga, que é a Fernanda, que é uma professora, que já conhece Paulo há tempos, eu falando com ela, ela falou assim, nossa, eu tenho que te apresentar para o Paulo, você tem que escrever no livro e tal. Aí eu falei, eu quero. Aí depois a Fernanda falando de novo, então, Márcia, eu falei, Fernanda, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Você sabe que eu não tenho formação acadêmica? Porque ela achava que eu tinha. Aí ela falou, não. Eu falei, não tenho, porque era um livro, né, de professores e acadêmicos. Daí ela falou, não, mas eu vou conversar com o Paulo. E aí, isso já foi um movimento de inclusão, né? Porque aí o Paulo soube um pouco da minha história e me convidou, falou, não, vamos nessa, você faz um relato sobre a sua história. Então, esse livro, ele já tem um ato e um movimento inclusivo, né? Porque eu não sou uma acadêmica, eu sou uma astróloga. E eu estou junto de acadêmicos e professores que vivem isso diariamente. Então, eu tive esse espaço para poder falar a respeito da inclusão do ponto de vista que eu vivo. E aí foi ótimo, porque para fazer sentido, eu fiz uma narrativa, né, a respeito de como eu cheguei do lado de cá. Tem, acho que até uma parte do artigo que eu escrevo do lado de cá. Porque antes, isso é muito importante a gente ter consciência,
A inclusão, ela chegou na minha vida a partir do momento que eu virei uma pessoa PCD. Eu era uma pessoa que, como a maioria das pessoas, não enxergam o cadeirante, não enxergam a pessoa que tem baixa visão, não enxergam a criança neuroatípica. Eu era essa pessoa, né? Por quê? Porque a construção da minha educação, ela foi feita assim, e não só a minha, né? A da sociedade inteira. Então, eu nasci em 1970, nos anos 80. Assim, nos anos 80, uma pessoa com síndrome de Down você quase não via, porque elas viviam dentro de casa, escondidas, porque as famílias tentavam poupar essas crianças de serem agredidas, de virarem chacota, e eu fui construída nessa mesma forma. Eu não tive dentro da minha casa uma educação onde o tema inclusão, onde a conversa a respeito das diferenças fosse algo corriqueiro. E imagino que a maior parte não tinha, né? Então, eu me reconstruí e fui realmente entender e enxergar mesmo a partir do momento que eu me tornei mãe. Porque, assim, quando eu tive esse diagnóstico, eu pensei, nossa, nada pior que isso pode acontecer na minha vida, né? Ter uma patologia progressiva degenerativa rara que não tem nada que eu possa tomar para parar. Tô bem, né? Não tinha escolha, decidi falar, peraí, eu não sou uma patologia, eu sou a Márcia, eu tenho mais coisas para fazer e não vai ter nada mais difícil que possa me derrubar. Aí eu viro mãe e meu filhinho, logo no primeiro ano de vida, teve uma coisa que eu e o pai dele, que é o Chico, que está aqui, a gente ficou com ele 15 dias no hospital com suspeita de leucemia, ou seja, ele fez o aniversário de 1 ano no hospital. Nessa hora eu falei, a gente não sabe nada, 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 nada. E a partir disso, graças a Deus, não era leucemia. O Theo tem um mundo inteiro para viver, só que é a gente que vai desbravando o mundo para ele. E aí você começa a ver a questão da invisibilidade, que eu tenho até falado muito. Que a sociedade como um todo, ela não enxerga, né? Ela não faz ideia o que é, nas escolas, e aí é onde o bicho pega, porque assim, você procura primeiro, eu mãe atípica, quando procurei escola para o meu filho, ouvi milhões de absurdos, inúmeros absurdos, assim, de você terminar a ligação chorando. Aí ele foi para uma primeira escola, foi ok até um pedaço, aí depois a gente chegava para buscar ele já estava sempre no carrinho, na porta da escola. Aí o Chico até falava, o que é isso? O Theo virou porteiro da escola? É porque como ele dava trabalho, entre aspas, resolviam botar ele lá, isolado na porta, e para poder resolver o resto das coisas, né? Ou seja, ele atrapalhava. Aí a gente tirou ele dessa escola, ele foi para uma outra, que a princípio se posicionou como uma escola inclusiva, e eu não posso falar que é uma escola inclusiva, ela é uma escola integrativa, que tem uma diferença gigantesca. A escola integrativa, ela recebe o seu filho, ela é amorosa, ela é acolhedora, ela acha seu filho lindo, mas ela pedagogicamente não tem estrutura nenhuma. Então é uma ilusão, você acha que você está com teu filho em uma escola inclusiva, que tem que ter profissionais capacitados para poderem lidar com as diferenças
dessas crianças que são tidas como inclusivas, né? E cada um tem a sua especificidade e, de repente, eu demorei, porque a gente se ilude, mãe se ilude, né? Então, quando você vê que alguém acolheu seu filho com amor, com carinho, com afeto, você já acha que está tudo muito bem, está tudo certo. Só que depois demorou, né, Chico, para eu acordar, para a gente acordar. Até alguma hora que eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu fui ver se tem alguma coisa errada, tinha uma coisa muito errada. Eu tentei levar, durante 2 anos, um projeto para essa escola, porque eu tive reunião com os gestores falando, gente, não dá, isso aqui não é uma escola inclusiva, é uma escola integrativa. Vamos virar uma escola inclusiva? E escrevi um projeto, eu fiz formações de pedagogia inclusiva, eles não sabiam nada. Aí eu comecei a ficar assustada, eu falei, meu Deus, como é que é isso? E não só não sabiam, como ficaram muito resistentes. Isso que foi o que mais me doeu, assim, porque era um lugar que eu acreditava muito, que era um lugar que tem um ensino abrangente, teoricamente jamais poderia ser dessa forma, e é. E aí foi quando caiu a ficha que eu descobri que meu filho estava numa escola integrativa e não inclusiva. E tentei mais uma vez um projeto, né? Mais uma vez uma reunião, mais uma vez uma conversa. E aí, isso nesse ano agora, nesse início de ano, até que não teve resposta. E a gente fez um movimento de conhecer a escola municipal de Macacos, que a gente mora em Macacos. E para nossa surpresa, eu sempre estudei em escola municipal e estadual, nunca estudei em escola particular. Então eu nunca tive preconceito com isso. É que eu entendia que talvez o meu filho fosse ter mais acolhimento e estrutura numa escola privada. E eu estava completamente enganada. A escola que ele está agora, todos os profissionais, todos, têm formação, capacitação em ensino inclusivo. Ele tem um tutor que, por lei, né, é até legal deixar bem claro que nada disso é porque eles são legais, não. É porque é lei. É lei. É lei para todas as escolas, só que elas não cumprem. Essa escola cumpre. Então, por lei, ele tem uma tutora que é pedagoga, que tem capacitação para lidar com criança inclusiva e tem tudo o que a gente idealiza e quer para um ensino inclusivo tem nessa escola. E isso não é comum, a gente sabe que não é nem um pouco comum, mas é uma tentativa lá, enfim, da Prefeitura de Nova Lima de transformar essa escola numa escola modelo. O que há por trás disso eu não faço ideia, mas fato é que ela cumpre o que é o direito da criança e do adolescente, né? Educação para todos. E aí a escola tem que se adequar, o local tem que se adequar àquilo que a criança demanda, não importa o que for, é necessário que isso aconteça. Foi assim que eu cheguei, hoje que eu conheci o Paulo, gente, só hoje, mas foi assim que eu cheguei no livro. E fiquei muito honrada e muito grata pelo movimento da sua inclusão, porque isso foi um movimento de inclusão, né? E acho que é isso. Acho que é isso que eu tenho para falar. Bom, a gente precisa que você nos ensine mais, sabe? Eu tenho percebido que a sociedade precisa, cada vez mais, encantar-se. E você falou uma palavra muito importante aí, que é acordar. É dar cor. Dar cor para todo mundo, né? Não que a sociedade tenha que dar, mas a gente tem também que acordar essa luz dentro de nós, né? Eu gosto muito, nós temos uma coisa em comum, né? A gente estava falando ali, que é estudar a Cabalá, né? Eu gosto de estudar a Cabalá,
No Brasil se fala cabala, erradamente, mas é a Kabbalah. E lá fala que cada um tem que encontrar a sua luz, né? A sua luz. E ser luz. E ser luz, exatamente. Né? E esse livro, com você, ele ganhou mais luz. Que legal. É bom poder falar isso olhando nos seus olhos, que a gente só conversou, sabe, Chico? Só pelo WhatsApp. Só no virtual. Bom, mas desse outro lado também tem uma psicóloga, uma pessoa que trabalha com as juventudes aqui na rede privada, mas que é com certeza uma mãe fabulosa. Estou errado, senhores, senhoras? Esposa, tá tudo bem? Tá. Se não tiver, você me fala, tá? Eu não posso fazer nada. Eu vou vibrar com você. Bom, a Rosana, ela discutiu nesse livro sobre a plasticidade cerebral e como ela pode contribuir para a saúde mental dos estudantes, né? Docentes e a gestão pedagógica. Gente, a pandemia chegou e ela acentuou os fantasmas que já existiam dentro de várias casas. E quando eu falo casas, eu estou falando de seres humanos, de pessoas, né? Muitos passaram por esse período, né? Eu gosto muito de um livro novo do Edgar Morin, que já está velho, né? Já publicou outro logo em seguida. O Morin tem uma possibilidade, né? Que foi sobre a pandemia, né? E no meio da pandemia eu resolvi convidar a Rosana, como sempre convidarei, né? Então já alerto isso para a família, sempre convidarei para vir para os livros, porque ela tem uma lucidez acadêmica e, mais do que isso, ela tem uma prática magnífica. Na nossa orelha do livro tem aqui 3 objetivos do ODS, que talvez as pessoas falem assim, para que isso? Né? Outro dia eu tive que solicitar a retirada de uma corretora de livros, né, essa semana, porque ela é chato, né? Uma grande amiga, mas ela falou, para que isso? Eu falei, não, você não entendeu então o projeto, vamos fazer o seguinte, cada um no seu quadrado, me deixa seguir, que eu acredito, e vamos em frente. Aqui fala de saúde, bem-estar, de educação de qualidade, de paz e justiça, instituições eficazes, até 2030. Aí fica assim, você está sonhando, até 2030 já está tão perto, falta 7 anos. Mas se a gente não tiver metas, não é? A nossa vida se perde. E metas tem muito a ver com neuroplasticidade, não tem, Rosana? Fala para mim, o que você pensou quando veio para esse livro, né? Depois de insistentes convites, você sabe que eu faço, né? Bem chato mesmo, e azar. Eu vou fazer sempre. Mas assim, o que te veio à sua mente, o seu imaginário, para nos presentear com esse capítulo aqui? Bom, boa noite. Quero agradecer, né, aos membros aí da Academia Mineira de Letras, né, a toda a equipe. Inês, obrigada pelo convite. E obrigada aos colegas, né, Márcia e Paulo. Bom, Paulo, quando você me convidou e tendo a temática do livro Socioemocional nas escolas, né, e pós-pandêmico, né, quando a gente fala da importância da neurociências, né, para a educação, não só para a educação, mas para a nossa vida, né, como um todo, porque a pandemia foi um trauma para todos nós, né, é um trauma coletivo. Todos nós, dentro do seu espaço, dentro do seu lar, dentro de si mesmo, viveu aí grandes conflitos com esse cenário que a gente viveu, né, que foi muito difícil. Uns mais, outros menos, mas de uma certa forma afetou a todos. E também as escolas, né, tiveram que modificar a sua maneira de dar aulas, os professores atrás das telas, os alunos do outro lado com o smartphone, ou com o tablet, ou com o notebook, né? E aquilo ali, eu acompanhando aquelas aulas online, eu fiquei refletindo muito sobre muitas coisas. E aí eu pensava assim, quando que a gente vai sair, né, de trás dessas telas?
porque a gente não sabia quando nem como, a gente não tinha certeza de nada ainda, tudo era muito incerto. Então, o nosso cérebro, né, ele foi condicionado a ficar dentro de um confinamento, digamos assim, né, sem o relacional, sem o contato social com as outras pessoas de forma física. Você tinha relacionamentos por uma videochamada, no caso dos estudantes, né, através ali de uma aula online, mas você não tinha aquele contato físico, né? Foi recomendado não pegar na mão, não abraçar. E eu sou uma pessoa, né, muito do afeto, do abraço, então eu me senti muito mal, né, de não poder cumprimentar as pessoas, não poder chegar perto, não poder pegar na mão. Isso me afetou muito, muito mesmo. E aí eu ficava pensando, gente, como que isso tudo vai parar? Aonde que nós vamos chegar com isso tudo? E aí eu comecei, desde aquela época, a estudar mais sobre a neurociências, né, porque sempre foi um assunto que me chamou muita atenção. E aí eu comecei a estudar sobre a neuroplasticidade, né? O que é a neuroplasticidade? Assim, resumindo um pouco a grosso modo, o nosso cérebro ele é plástico, né? Então, ele permite que as pessoas, após um trauma, após uma experiência de dor, uma experiência difícil, que você consiga superar de alguma forma esse evento traumático. E eu falo também de uma experiência muito traumática que eu vivi no ano de 2019, né? Eu tive um problema grave de saúde, e eu achava até que eu não ia sair desse quadro, né? Eu fiquei muito mal mesmo, ninguém sabia o que eu tinha. Mas, enfim, lá na UTI do hospital, eu fiquei refletindo sobre muitas coisas. E aí, eu posso dizer que eu sou um exemplo dessa plasticidade cerebral, porque foi um evento para mim também muito traumático, e que eu achava que eu nunca mais ia conseguir sair daquela situação, e eu consegui superar, né? Eu consegui superar todos os processos que foram dolorosos. E aí veio a pandemia. E aí as pessoas, né, tendo vários problemas de saúde mental mesmo, o índice de depressão aumentou muito, né, casos de até questões mesmo de patologias como diabetes, né, hipertensão, enfim, várias coisas que começaram a surgir muito em função desse confinamento, né, dessa falta do convívio social. E aí os estudiosos, né, vários estudiosos mostram que pela nossa plasticidade cerebral, por essa capacidade que o cérebro tem, né, vamos dizer assim, de forma elástica, né, de aprender, né, a superar esses eventos traumáticos. O Paulo fala muito da antifragilidade, né, Paulo? Que é uma coisa está relacionada à outra. Então, nós, com essa capacidade de superar esses eventos, essa questão da plasticidade cerebral, ela nos auxilia. Então, como todos nós, falando de escolas, né, a gente recebendo crianças e adolescentes e jovens, cada um com a sua história, com seus problemas, aumentou muito o número de alunos, de estudantes tomando medicação, né, porque o adolescente, o que existe para ele ali é o social. É a fase em que ele mais se relaciona, em que a tribo, os amigos, é mais importante às vezes que a família. E ele não tinha esse contato, ele não tinha como ir para a escola. Então, isso gerou um impacto assim, gigantesco, né, nessa geração pandemia. E aí, as escolas, né, nós, gestores, eu estou coordenadora pedagógica de uma instituição de ensino, e a gente vive muitos desafios, né, nesse retorno pós-pandêmico. E durante um bom tempo, a gente ainda vai colher frutos ainda desse evento traumático, né, em que todos nós fomos lançados. E eu acho que todas as escolas, né, eu concordo muito com o que a Márcia falou, né, que muitas vezes as escolas se dizem inclusivas, mas, na verdade, não são.
porque existe, né, tem que ter um preparo, né, de toda a equipe, do corpo docente, não só da mediadora, né, mas do próprio corpo docente que está acompanhando ali aquelas crianças. Na instituição que eu trabalho, nós temos várias crianças, né, de inclusão. Graças a Deus é uma instituição que tem aí uma mediadora para cada um desses alunos, e esses alunos eles têm um PDI. Isso é muito importante, né? Eles precisam ter um currículo que se aproxime da realidade deles, né? Não adianta você querer trabalhar um currículo da mesma forma, de igual maneira para todos, porque isso não funciona, né? É um desafio, mas as instituições que se propõem a fazer de uma maneira séria, a gente tem, né, assim, casos de sucesso, né, que dão certo. Então, quando eu quis colocar nesse capítulo, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, é justamente falando desse evento traumático que todos nós vivemos, mas que com o advento dessa capacidade que o nosso cérebro tem, porque acreditava-se que quando você, depois de uma certa idade, não tinha muita capacidade de aprender as coisas, né? O que não é verdade. Hoje está provado que, independente da idade, se você trabalha, coloca seu cérebro para trabalhar, ele vai se desenvolvendo, né? Então, assim, se você não desafia seu cérebro, se você não busca aprender coisas novas, ele vai atrofiar, obviamente, né? Então, se você está sempre em exercício, sempre buscando coisas novas, sempre se propondo a fazer algo novo, algo diferente, você está trabalhando a sua plasticidade cerebral, né? E falo muito também, e que ajuda bastante, e a gente às vezes acha que pode ser uma fala clichê, mas do quanto que a atividade física é importante para poder trabalhar com essa plasticidade cerebral, né? E a atividade física, seja ela qual for, né? Desde uma caminhada, ao que você gosta de fazer, uma dança, ou um pilates, ou um yoga, enfim, várias coisas que são possíveis de você descansar sua mente, de você relaxar sua mente. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Não é só por questões estéticas, a gente precisa pensar no nosso bem-estar mesmo, físico e emocional, né? O quanto que a gente melhora o nosso humor, a nossa mentalidade, né? Quando você coloca a sua mente para poder descansar através de uma atividade física, né? Que você está liberando ali muitas coisas. Então, Paulo, dentro do capítulo, eu acredito que eu consegui fazer uma síntese, vamos dizer assim, da importância dessa plasticidade cerebral para a superação de eventos traumáticos, para que gestores, professores, famílias possam pensar sobre isso, né? Que a gente sempre busque, né, estratégias. Quando você falou a questão das metas, hoje eu estava falando isso com a minha filha, sobre a questão da urgência. As pessoas têm mania de falar assim, não, isso é urgente, isso é para hoje, isso é para agora. Então, a gente sempre, as pessoas que sempre estão acostumadas a trabalhar na urgência não têm o hábito do planejamento. Porque se a gente aprende a planejar, se a gente aprende a traçar metas, você, depois de um certo tempo, você para de trabalhar na urgência e na emergência. Porque você planeja, você estabelece metas, e isso é muito importante para a nossa vida, seja ela pessoal, profissional, relacional, né? Então, assim, a neurociências ela tem muito a contribuir para o socioemocional. E quando a gente fala de inclusão, falei até com a Márcia ali fora, antes da gente começar, que ela falou da visão dela, mas o aluno, né, os outros alunos que convivem com o aluno de inclusão dentro da classe, dentro da sala de aula, ele aprende muito, muito, e desenvolve muito essas habilidades socioemocionais que a gente está falando, de autoconhecimento, porque ele aprende a nomear o seu sentimento em relação àquele colega que tem, né, que é portador de deficiência. Ele consegue ter mais empatia, né? Ele desenvolve ali a aprendizagem colaborativa, o senso de solidariedade,
porque ele senta do lado do colega para poder assim, conversar, aprender ou ensinar para esse colega. E se eu não sei matemática, eu sento com o meu colega, com o meu par, às vezes eu vou aprender muito mais com o meu par do que com o professor. Então, quando você tem um estudante de inclusão dentro da classe, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque a socialização, o autoconhecimento, a empatia, o trabalho colaborativo, todos esses pontos que eu falei são habilidades socioemocionais de extrema importância dentro da nossa sociedade. Nossa, muito obrigado. Eu vou provocar vocês, tá? Vou falar um pouquinho do meu capítulo, não vou dar o spoiler dele, porque já tá aqui, né? Adquira o livro, Me Ajude a Cuidar de Quem Tem Fome e leia. O meu foco de estudo agora, o único tema que eu quero falar na vida é de antifragilidade. Então você vai sempre ver isso em alguma fala minha. Até então, antes da pandemia, todo mundo falava da palavra resiliente, né? O resiliente é aquele que é capaz de voltar para o mesmo lugar depois de passar por uma crise. O antifrágil é um conceito do Nassim Nicholas Taleb, um libanês. E como libanês, ele viveu a guerra, ele cresceu no cenário de guerra. E quem vive a guerra valoriza uma batata, né? Eu tenho um amigo italiano que, quando ele veio aqui ao Brasil, ele falou: Paulo, eu quero que você me leve em alguns locais. Eu falei: tranquilo. Ele escolheu 3. O Morro do Cafezal, onde vou ter oportunidade de voltar dia 31 de julho. Lá as pessoas tremiam de frio, moravam debaixo da lona, e eu fiquei imaginando, esse cara é um empresário riquíssimo, ele quer ir no Morro do Cafezal. Depois ele me pediu para levá-lo no Ceasa. Lá no Ceasa ele xingou, eu aprendi um repertório de palavrões assim, enormes com ele, dizendo que os brasileiros desperdiçam muito, que dava para matar a fome do Brasil com o que sobra no Ceasa. E ele sempre repetia a seguinte frase, que era o que eu conseguia entender além dos palavrões. Ele dizia assim: esse país precisa fazer uma revolução, né? E eu ainda era um cara jovem, né? Eu estava estudando para ser padre antes da Marília me tirar de lá de dentro. Foi uma das coisas mais sábias que eu fiz na vida, casar com ela, 34 anos. Aí eu ficava escutando aquele cara revoltado, sabe, assim, vocês não sabem o que é a guerra, uma batata na guerra valia ouro, metade de uma batata, você joga uma berinjela só porque tem um machucadinho, é só cortar, dá para fazer sopa, dá para fazer isso. E eu, poxa, você precisa ser revolucionário. Ele falou comigo com 19 anos, eu disse: tranquilo, vou anotar isso. Gostei dessa frase. E o antifrágil é aquela pessoa que passa por uma crise e sai da crise melhor, sabe? É isso que o Nassim Taleb fala no livro Antifrágil. Aí eu escrevi o livro Escolas Antifrágeis, né, que está esgotado hoje. Hoje a Prefeitura de Fortaleza fez um pedido alto dele, graças a Deus e a quem come com as cestas. Aí eu fiquei pensando, bom, o que é a antifragilidade? É a nossa capacidade de, diante da crise, crescer. Só que isso é bem romântico, mas na vida prática, isso custa suor e muita lágrima. Então aí, eu escrevi sobre a educação infantil. As crianças que chegaram depois da pandemia nas escolas, eles estão assim, olha, se eles têm 4 anos, na verdade de escola eles só têm 2. Se eles têm 3 anos, eles só têm 1. Se eles têm 5 anos, ele na verdade tem 3, porque ele não viveu a escola tal como. Contudo, e aí vem a minha pergunta, tudo bem, as crianças, né, Rosana, elas aprendem a conviver com a pessoa, com a interação. A minha pergunta é, Márcia, e as famílias? 2 perguntas dentro de uma.
Tem família que é preciso aprender que o filho dela tem alguma comorbidade, alguma dificuldade, não aceitam fazer o laudo. Primeira família. A segunda não aceita que o filho dele estude com alguém porque pode atrapalhar o rendimento dele. Como gestor de escolas privadas grandes do país, os pais perguntavam assim, não dá para trocar o meu filho de sala porque aquele ali está atrapalhando o meu filho. Chegava na educação infantil perguntando assim, em qual lugar essa escola está no Enem? Não é, colegas? Quem atua aqui, a pergunta não é assim? Eles já chegam perguntando em qual lugar que a escola está no Enem. Então, aquela criança pode atrapalhar a eficácia do meu. Como lidar com esses dois tipos de pais? Um que não aceita e o outro que não aceita porque vai atrapalhar o filho dele. Um não aceita porque é o filho dele. O outro não aceita porque vai atrapalhar o filho dele. Eu não sei se eu estou claro aqui, mas é um dilema muito ruim, não é? E tem... Bom, peraí, tem um microfone aqui, deixa eu chegar mais perto. Quer que eu traga? Não, quero, tá ótimo. Eu achei legal você tocar nesse ponto, porque uma das coisas que eu queria trazer é a questão da inclusão na escola. Por exemplo, uma situação que eu vivi, né? Tem reunião de pais. Então, na sala do meu filho tinham 20 alunos. Aí eu já tinha ido em uma e tal, a última eu estico lá, aí assim, a reunião, ela é para 19 pais. Para mim, não tinha reunião. Entendeu? Porque essa escola não era inclusiva, porque essa escola não tinha essa capacitação e não estava preocupada em ter, né? E aí quando você fala dos pais, né? Os pais que não querem ver que seus filhos precisam de um auxílio e os pais que não querem o filho deles do lado de uma criança neuroatípica. É muito trabalho que a gente tem que fazer para a inclusão, porque não é só ter uma escola que é inclusiva, mesmo assim, super inclusiva. Porque muitas vezes aqueles pais não têm ideia do que é, nem sabem que o filho estuda com uma criança neuroatípica ou com o neurodivergente, ou com uma criança trans, porque sim, a gente tem crianças que já têm diversidade de gênero, né? Na escola do meu filho, por exemplo, tem um menino trans. Eu vou ser bem didática para quem não sabe. Assim, o menino trans é uma pessoa que nasceu num corpo de mulher e não se reconhece como mulher e assume a sua identidade de alma, que é a de menino. Então, na escola do meu filho tem um menino trans, que a gente perguntou e tal. E aí a gente falou, como é que é? Ali naquela escola, por isso que eu falo assim, tipo, é quase um milagre que a gente fica surpreso. Porque a escola tem todo um trabalho de acolhimento, os pais dessa criança. O pai fala, meu filho não tem nenhuma questão com a questão de gênero do filho. E aí, sempre, quando a gente fala de pessoas trans ou travestis, a questão são os banheiros, né? Qual banheiro essa figura pode usar? Lá na escola, eles destinaram o banheiro para deficiente, para essa figura poder usar sem sofrer nenhum tipo de violência ou de bullying ou de qualquer outra coisa. Quando a gente fala de pais, é onde eu acho que a gente chega no cerne da questão da inclusão. Não tem como, porque assim, a escola cumpre o papel dela pedagógico. Ela tem que cumprir o papel educacional, né? Então, ela tem que, por lei, cumprir todas aquelas demandas, né?
por lei, sim, todo mundo tinha que ter capacitação, a gente sabe que não tem e tal, e tal, e tal. Mas a escola, antes da escola, existe a casa, a família. E como é que a gente educa a família? Como é que você ensina? Por exemplo, nessa reunião, eu falei assim, eu não precisava nem ter vindo. Aí, quando eu tive essa questão com essa escola, eu falei, vem cá, algum daqueles 19 pais sabe que na sala do filho deles tem uma criança neurotípica? O que é uma criança neurotípica? Qual é a demanda dela em sala? E tem uma coisa que sempre acham que uma criança neurotípica vai atrapalhar. Toda criança atrapalha. Porque toda criança tem a sua maneira de ser. Tem a criança que não dá conta de ficar na sala, tem a criança que responde, tem aquela que é mais hiperativa, tem aquela... Todas, não é nem atrapalhar a palavra. Todas são elas, né? Aí o neuroatípico, só porque ele é diferente da curva que foi determinada, né, em algum momento, aí só porque ele sai daquela curva, ele é o diferente. Não, todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Mas não existe ainda essa maturidade dos pais quererem saber, não só do Enem, do sei o que lá, vestibular, e Enem. saber da comunidade escolar, né? As escolas, elas precisam se tornar uma comunidade, que era o projeto que eu estava querendo implantar. Porque é só na hora da... E também não pode ser assim um assunto que você fala a cada 3 meses. Não, é toda hora, é todo dia, é todo momento. Meu filho existe o tempo inteiro. O filho de outras pessoas existe o tempo inteiro. Por que a gente vai ter, no ano, no calendário escolar, 4 momentos para falar de inclusão? Isso tem que ser tema, isso tem que estar na demanda do que as crianças estudam, né? Mas o que eu acho mais complexo, porque criança é incrível. Para eles é assim, pergunta, tem a resposta, acabou. Entendeu? Tipo, por que o Theo ainda baba? Porque o Theo, ele ainda não consegue e tal. Tá bom, nunca mais aquilo é uma questão. Entendeu? Por que o Theo ainda não fala? O Theo ainda não fala porque se a criança tem a resposta verdadeira, não aquela coisa de tratar a criança como uma criança, a gente tem que tratar a criança como um ser que tem uma inteligência incrível, que muitas vezes a gente não acessa. Se tem a resposta, se a criança ela é respeitada como um ser que tem uma curiosidade e deve perguntar, porque o normal dos pais é falarem, não pergunta, não pode, não pode perguntar por que é diferente. Tem que perguntar o porquê que é diferente, porque aí ela vai entender o porquê que é diferente. Não vai ficar naquela coisa do silêncio, que é o que sempre foi. E como é que, aí eu é que pergunto, como é que a gente faz? Porque não existe um trabalho dentro das escolas, de nenhuma escola que eu conheça, de educação inclusiva, não pedagógica, de debates sobre inclusão. E inclusão tem tanta... Inclusão é uma palavra guarda-chuva. Cabe um universo de diferenças ali. Não é só a pessoa PCD, a pessoa neuroatípica, o surdo. Não. É uma infinidade, né? Aliás, aqui, por exemplo, não tem ninguém igual a ninguém. Entendeu? Cada um tem a sua maneira de existir. A gente respeita, entende porque é muito semelhante. Mas essa bendita curva que determinaram que se está fora dela, aquilo está errado e é um problema, ela tem que mudar. Né? E como é que a gente muda isso? Essa pergunta foi também provocativa, porque quando você pegar o livro, você vai ver que aqui tem um logo, né? Alguém falou, fica, tira, e a gente resolveu deixar. Que é a logo da Escola das Famílias, que é um sonho mais novo.
a gente tem que ter sonhos, né, gente? Enquanto a gente estiver por aqui. Depois que eu fui lá e voltei, eu entendi que os sonhos têm que ir mais rápido. Eu estou achando as pessoas muito devagar. Né? Lá a velocidade é outra. A gente criou a Escola das Famílias. Tem aqui duas palestrantes, tem a Cleise, que também é do IEC, a Annelise, que também é da Escola das Famílias, e quem quiser entrar, tá? O que as escolas das famílias estão fazendo? Elas estão fazendo isso. Só que pergunta se as escolas querem. Não, as particulares eu não quero falar, porque para mim elas estão todas uberizadas. E, desculpe todas. Mas elas são Uber. É assim, Uber, e como é que chamam as outras marcas? Esqueci, né? 99. Como é que chama o outro aplicativo de carro? Só para não ferrar só a Uber. Assim, porque tantas escolas usam o Bernoulli, tantas escolas usam um sistema de ensino tal, as escolas são todas iguais. A professora tem lá o manual do professor que fala assim, agora você respira. Agora você tem que dar até aqui a aula. Parece que o mundo está no chat GPT. Só que o que acontece? Quando alguém aparece fora da curva, o que vai fazer com essa pessoa? Né? Então, a nota dela é separada, né? As estrelinhas. Eu assisti a um Black Mirror, chama Queda Livre. Eu gostaria de indicar para vocês o episódio Queda Livre. Eu passei no MBA para os meus alunos. O Queda Livre é um episódio em que todo mundo é avaliado de 0 a 5. Ponto. Não vou falar todo ele. Mas assim, e os pais? Como é que a gente faz com esses pais que não aceitam ter do lado alguém que não é dentro da curva, entre aspas, normal, e aqueles que não aceitam o laudo do próprio filho? Porque também eu estou vivendo isso na rede pública. Os pais não querem aceitar mesmo. Eles falam, não, o meu filho só é assim aqui. Mas ele mora num apartamento de 2 quartos. Quando o menino chega na EMEI, ele corre, cara. Ele corre, ele bate nas pessoas, ele morde. E ele não tem nada de... Desculpe, eu não posso dar esse laudo, mas assim, eu não acho que ele não é nada mais além do que uma criança. Depois a gente vai ver o laudo, entendeu? Só que ele fala assim, não, na minha casa ele não é assim, mas no apartamento dele. Até porque não vai ter criança daqui a um tempo, né, gente? O Brasil está envelhecendo, né? Outro dia eu falei para as professoras da EMEI o seguinte, a EMEI de hoje, as 4 EMEIs de hoje vão virar uma. Lembra de escolinha particular? Viu como é que acabou depois que os EMEIs chegaram? Elas estão falindo, assim, as escolinhas, né? Aí, as crianças estão fazendo assim, porque as pessoas moram em apartamentos de 2 quartos, elas vão ter um filho, elas não vão ter 10 mais, 5. Então, daqui a 30 anos, 3 EMEIs, 4 EMEIs vão virar uma. E essa uma EMEI, as outras 3 vão ser centros geriátricos, né? Hoje, mais cedo, a gente estava fazendo um debate no Ministério da Educação. E é isso. Já algumas empresas que estão construindo EMEIs já estão adaptando isso para depois virar centro geriátrico. O Brasil está envelhecendo. Né? Aconteceu na Europa, aconteceu. É só olhar o censo. Infelizmente, o último, né, ele não foi bem feito, por muitos motivos. Mas vamos lá. Pais, famílias, eu prefiro falar famílias. A palavra só pais, escola de pais, ela não é inclusiva. Eu, por exemplo, não tinha pai. No Dia dos Pais eu detestava a escola. Entende? A gente tem que falar famílias. Ou as pessoas que moram na sua casa. Sabe? Para a linguagem ficar mais inclusiva. Não é mimimi, é porque para a pessoa se sentir bem, né? Rosana me ajuda. Mas as questões, essa questão, né, do Dia dos Pais e do Dia das Mães, a gente que vive o chão da escola, né, são situações que a gente se depara o tempo inteiro. Então, eu tenho 2 exemplos para citar, principalmente daqueles pais que não reconhecem, né, que o seu filho, né, ou a sua filha tem, né, alguma questão no sentido... É interessante a gente falar isso, porque são
é a neurodiversidade, né? Nós somos neurodiversos, voltando aí na neurociência. Então, quando a Márcia fala da curva, se traçou uma curva de normalidade, né? Só que assim, quer dizer então que as pessoas que são neurodiversas, elas têm que ser, vamos dizer assim, condenadas ao resto da vida a não ter uma educação de qualidade, a não ter uma vida social. Então, quando o Paulo fala que o cerne disso tudo é a família, mas além da família também o poder público. Por quê? Porque se a gente não tiver políticas públicas eficazes, né? Porque lei tem um monte, né? Se a gente lembrar aí daquele movimento mundial de Salamanca, né, Paulo, de 1994, que foi a primeira vez, pensem, nós estamos aí em 2023. Se a gente diminuir 2023 de 1994, não é tanta coisa assim. Então, vamos dizer que foi o primeiro grande movimento que se falou, né, de educação inclusiva. Né? Então, assim, no Brasil, a gente pode dizer que é muito, né, assim, pouco mais de 20 anos que se fala de educação inclusiva. Então, eu penso, né, enquanto educadora e tudo que eu vivo dentro das escolas, que para ter um movimento de mudança da sociedade e por conseguinte, nas famílias, precisa ter políticas públicas eficazes. No nosso caso aqui, né, as prefeituras, os governos estaduais, o federal, né, porque assim, muito se fala, tem muita coisa no papel, mas de prática são poucas, né? E voltando aí das famílias, né, ano passado eu tive que atender um senhor que ele veio pedir para que o aluno com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, fosse expulso. Uma criança de 7 anos, primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Porque às vezes morde, às vezes abraça muito forte, puxa o cabelinho, coisas que uma criança que não tem TEA faz também. Né? Chuta, morde, puxa o cabelo, né? Só que assim, por ele ter o laudo, então criou-se ali um movimento das famílias em festinha de aniversário. Porque o fulano está batendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então ele foi lá pedir, porque se a escola não até pesada, ele falou, usou essa palavra, não expulsasse a criança da escola, ele ia tirar o filho dele. Aí eu virei e falei assim, o senhor fica à vontade. Se é do desejo do senhor tirar o filho da nossa escola, fique à vontade. Porque o outro aluno continuará na nossa escola. Foi uma reunião difícil, né? Em que ele levantava a voz para mim, esbravejava, né? Por um momento eu achei que ele fosse me bater, porque tá assim agora. Aponta o dedo na sua cara, eu vou te processar, né? Tá muito difícil trabalhar em escola, muito difícil. Então, eu fui firme, sustentei, e aí, pergunta se ele tirou o filho dele da escola. Não tirou. E aí, o filho dele está aprendendo a conviver com um colega que é neurodiverso. Então, eu acho que, assim, penso, né, que todos nós temos um papel muito importante nessas falas, né, quando a gente ouve um comentário, quando a gente vê alguma situação. Então, assim, é papel de todos nós educadores, pais, toda a sociedade. Então, Paulo, quando você pergunta, a família, né, ela tem a sua parcela porque a criança ela é fruto do meio, né? Então, não adianta você falar com a criança, faça isso se você faz o contrário, né? Porque ela vai seguir o exemplo. Então, a criança, quando ela chega na escola, todos os comportamentos que ela manifesta lá, aquilo ali diz muito sobre a família, porque ela é fruto do meio. Mas
essa família, ela vive dentro de quê? De um outro ecossistema, dentro de uma sociedade. E se essa sociedade não tiver uma boa liderança, né, que pegue ali e coloque políticas públicas realmente eficazes que funcionem, né, e isso a gente não colhe do dia para a noite, é um processo, a gente não muda essa realidade. Sim. Gente, na abertura do livro, eu aventei sobre essa transição que nós estamos vivendo, do mundo VUCA para o mundo BANI. Esse conceito é claro para todo mundo, né? Então, o que era o mundo VUCA? Né? Um mundo veloz, né? Um mundo incerto. Né? Até em 1980, o Exército dos Estados Unidos estabeleceu que nós estávamos no mundo VUCA. Né? Depois vale a pena uma consulta, e também aqui no livro você vai ter esse conceito. Nós estamos no mundo BANI. BANI no Brasil seria FUNny, né? Porque é em inglês. O mundo frágil, depois da pandemia, então o BANI vem de frágil, né? Na pronúncia no inglês, eu não domino inglês, não gostaria de falar errado. O A de ansioso, né? Um mundo ansioso, então um mundo frágil, um mundo ansioso. Percebe como as pessoas estão, né? Até no shopping. O shopping é um paraíso, né? Sabia que o shopping é cheio de metáforas? Quando você pisa, a porta abre para você, é o abre-te sésamo. Te coloca poderoso, desde que você não tenha nenhuma comorbidade. Não é assim? O shopping parece lindo. É o mito do abre-te sésamo. Aí você se olha no espelho. Qual que é o próximo mito? O mito da madrasta e o espelho. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Narciso. É o mito do narciso. Você vai ver aquele tanto de gente bonita e vai falar, eu preciso comprar alguma coisa. Isso é hipnotizado. As suas emoções ficam extremamente ansiosas. Aí você pisa, se você conseguir, né? Porque sempre a minha pergunta tem um elevador, mas se o elevador estragar, não é assim, Márcia? Se o elevador estragar, a pessoa que é portadora de necessidades especiais, como é que ela se vira ali? Aí, mas para os ditos membros normais do shopping, tem a escada rolante, né? Ela é o tapete mágico de Aladim, né? Ela te transporta. E se você não tiver dinheiro nenhum para comprar, pelo menos uma casquinha de R$ 3,50 do McDonald's você vai comprar. Mas o importante é que você compre. Essa sociedade capitalista, desculpe, é um neologismo mesmo, esse capitalismo que nós estamos vivendo, ele também acabou fazendo com que o mundo ficasse BANI, frágil, ansioso, não linear. Depois da pandemia, todo mundo viu que, nossa, em dezembro eu vou viajar. Vai viajar nada, você vai ficar em quarentena 2 anos. Ok? Você vai ter que fazer bastante oração no lugar certo para ver se o líder compra a vacina. Né? Porque tem alguns lugares, se você orar, não vai ter. Então, um mundo incompreensível. Não é? Então, o FUNny é isso. É frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Na apresentação, a gente escreve isso junto com o professor Márcio, que foi quem ajudou a escrever a apresentação, um dos autores, né? Para chamar a atenção um pouco desse momento que a gente está vivendo também, de extrema ansiedade. Nós estamos completando as palavras dos outros. Né? Se nem espera, já não. Você já tem convicção de que já sabe o que o outro vai dizer. Como está sendo esse ambiente FUNny dentro da sociedade na visão de vocês? Por favor, Márcia. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É engraçado porque, assim, hoje eu estou aqui, né? Mas alguns dias atrás eu fui para o hospital de ambulância. E eu cheguei lá e o diagnóstico que eu tive foi uma síncope. No final do ano passado, eu tive uma questão, fui para o hospital e fui diagnosticada com burnout.
Mesmo, e olha, a gente mora no meio do mato, na natureza, a gente trabalha no mesmo local que a gente mora, então assim, eu só venho para a cidade para situações assim, né? Antes o Theo estudava aqui em BH, agora não estuda mais, então a gente vive um mundo que a gente escuta e vê passarinho o dia inteiro. Mesmo assim, eu cheguei no limite do limite do limite. Por questões dessas que a gente está falando. O poder público, ele é o grande lobo mau, né? Mas como a gente também faz para que as pessoas se conscientizem que a vida não é uma bolha, que a gente não pode viver numa bolha achando que aquilo que eu estou vendo ali de longe, aquilo não me diz respeito, aquilo ali é uma bolha, eu estou em outra bolha e todo mundo está em bolhas. Aí as bolhas não se misturam, as bolhas não sabem votar, porque não se misturam, não conversam, não sabem o que é a realidade da bolha do lado, né? E isso é histórico, né? Então é um troço que é enraizado, é histórico. Tem um fator da pandemia, ela só foi horrível, mas teve um fator que eu achei muito interessante em relação à inclusão. Porque, por exemplo, eu sou cadeirante, não é todo lugar que eu consigo ir, né? Não são todos os lugares que meu filho dá conta de ir. Eu já vivo mais reclusa. E não porque eu quero, porque eu não vou sair da minha casa para ir num lugar onde não tem acesso. Cansei de ter que ficar ligando no lugar antes de chegar no lugar para saber se eu vou conseguir fazer xixi, sabe? Você vai cansando, você vai deixando, você fala, quer saber, para que eu vou sair desse paraíso para ir num lugar para me estressar? E para ver alguém também olhando feio, porque meu filho também grita quando ele está afim e tal. E aí veio a pandemia. E um detalhe interessante, na escola do Theo, no início a gente tinha falado, será que a gente poderia ter o Theo só 3 vezes por semana na escola? Porque ele também faz terapias, né? Porque aí a gente encaixa as terapias, intercala. A realidade de uma mãe, de um pai, de uma família atípica, ela é muito diferente. E da outra família atípica, ou seja, não tem fórmula. Tem necessidades e peculiaridades que precisam ser respeitadas. E aí, não tem como. Beleza. Veio a pandemia. Trancou todo mundo. Né? Então, assim, falei, gente, agora não sou só eu que não vou no restaurante. Agora não sou só eu que não consigo ir ali porque não tem acesso. Falei, que loucura, tá todo mundo agora na mesma. E eu vi muitas pessoas próximas a mim se diluírem, literalmente. Porque realmente não foi nem um pouco fácil. Mas, para mim, olha que loucura, não mudou muita coisa. O fato de ter que ficar isolado, né? Então, isso mostrou também realmente como há uma diferença absurda nesse sentido, né? E a questão o que você falou, é o que eu acho, assim. O poder público não se posiciona. E aí depende da gente saber votar para um poder público funcionar. Porque é a gente que paga todo mundo. E a gente não tem nada. Né? Então é uma loucura. Você não tem uma escola pública legal para o seu filho. Eu estou com essa sorte, quero ver até quando. A gente não tem uma saúde decente para todos. A gente tem um monte de pessoas morrendo de frio e de fome.
Um exemplo que eu vou dar, que é muito interessante. Eu movimentei com uns amigos, né, que aí eu dei nome de o coletivo Tá Comigo. Eu movimentei agora, há pouco tempo, uma campanha de cobertores pelo WhatsApp, né? Então eu fiz um vídeo, postei e tal, e aí, de repente, o Instagram, não era o WhatsApp não, me mandava uma mensagem. Seu vídeo foi replicado 1.500 vezes. Nossa, vai chover cobertor, né? Seu vídeo teve 10.000 visualizações. E eu assim, falava, gente, nós vamos dar conta de entregar. Sabe quantos cobertores isso virou? Nenhum cobertor. Só teve cobertor porque um amigo e uma outra pessoa que eu não sei quem é, fizeram uma doação grande, e aí a gente fez a doação dos cobertores. Mas foram 2 pessoas. E o vídeo teve 10.000 visualizações, 1.500 replicações. Então, assim, as pessoas não estão nem aí. A realidade é essa. Então, é muita coisa para construir, que quando eu paro para pensar nisso, eu falo, gente, eu não sei por onde que vai. Sinceramente. Aí eu fico pensando na história do trabalho da formiguinha. Vamos fazer um trabalho de formiguinha. Em algum lugar aquilo vai chegar. Mas é surreal. É isso, o trabalho da formiguinha também, esse livro coletivo, né? Exatamente. Não é? Agora, a gente escuta muita coisa, sabe? Do sistema. Não, você sonha muito, cara, para um pouco, vai descansar. Sabe, algumas pessoas que não fazem nada te pedem para parar. Falam, não, velho, você pedir para mim parar vai ser eu vou te negar o resto da vida, velho. Tu nunca faz nada. Então, assim, como é que tá o Fanny lá na escola, assim, que você está percebendo frágil, ansioso, não linear, incompreensível? Na hora da prova, como é que tá? Porque a escola é prova, né? A questão da prova foi muito interessante, que com a pandemia, todo mundo fazia prova coletiva, né? Isso, uma escola geral, né? Todo mundo tinha os grupos, né? E eles faziam as provas coletivamente, né? Não tinha outra forma. Por mais plataformas que as escolas tenham, né? E sofisticadas, não tinha como a gente mensurar isso, né? Então, a gente tinha um protocolo, né? Era o processo avaliativo que a gente tinha que ter, mas a gente sabia que as provas eram feitas de forma coletiva. E foi muito interessante que, quando voltou, né, as aulas presenciais, a dificuldade dos alunos de fazer prova normal, né, vamos dizer assim, um papel de novo. E o problema que a gente enfrentou muitas vezes não foi só nem dos estudantes, não. A família de novo entrando. Nossa, mas meu filho, ele não está preparado para fazer prova ainda. Né? Ele ficou muito tempo aí na pandemia, então a gente teve que articular alguns outros instrumentos avaliativos. Então, eu posso dizer que nesse ano de 2023 é que é o ano que, vamos dizer, que os alunos estão voltando para esse processo aí que existia antes, né, de fazer uma prova normalmente, porque até então a gente enfrentou grande dificuldade, não só por medo, mas pela ansiedade, porque como ele fazia prova na pandemia coletiva, ele tirava total. Na hora que ele voltou, as notas só caindo, né? Então, a gente entendeu que, e aí eu acho muito importante a gente ressaltar que com a pandemia se falou muito da aula à distância, do EAD, ele tem a sua importância, né, o EAD, principalmente para levar educação para os lugares que não tem como chegar, mas a importância do professor dentro da sala de aula com seus alunos. Porque a aprendizagem de forma online, hoje, né, na minha visão de coordenadora pedagógica, por mais que as escolas se esforçaram, por mais que os professores se doaram, realmente a aprendizagem ela não foi efetiva. Não foi. Porque
aquela coisa, né? Enquanto o professor estava ali achando que os colegas, que os alunos estavam ali, né? Porque às vezes só tinha um nominho, o menino estava dormindo, ele deixava era o cachorro dele lá vendo a aula, o papagaio, né? Fulano, você está aí? Fulano, você está aí? Aquela luta, né? Então a gente foi um período muito duro, gente. Para quem acompanhou ali muito de perto, um período muito duro. Então, eu acho que a pandemia, na verdade, ela ressaltou alguns pontos dentro da educação que a gente precisa pensar. Aí volta a questão da avaliação. Porque essa avaliação também que a gente tem hoje, né, ela não é uma avaliação qualitativa, né, Paulo? Ela é uma avaliação da nota pela nota. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias de avaliação que não seja só a prova. Porque ficou muito claro com a pandemia que a avaliação por si só não afere conhecimento nenhum. Então, é muito importante a gente fazer tirar de tudo que a gente viveu na pandemia, porque eu acho que é igual você pegar um raio-x, né? A gente conseguiu ver todas as mazelas da educação por detrás das câmeras, né? Então, aí eu acho que quando a gente fala do mundo ansioso e a questão da rede social é interessante, isso que a Márcia falou do Instagram, que a gente vive um mundo ali fake, né, gente? Tem gente que tem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, mas assim, não tem engajamento, né, das pessoas. As pessoas às vezes estão muitas vezes ali para um oba-oba, às vezes não levam uma questão a sério, ela às vezes está só movida mesmo a um like, a uma curtição. Então a gente precisa refletir muito, porque a própria rede social já foi provado, o próprio Instagram, ele gera ansiedade nas pessoas, ele aumenta, né, assim, aumentou muito o índice de depressão, né, porque as pessoas se comparam o tempo todo, né, com o outro ali. Tudo é maravilhoso, né, dentro do Instagram. Ninguém revela o outro lado ali, né? Mas, enfim, eu acredito que a gente precisa, dos pontos positivos da pandemia, né, que a gente às vezes pode tirar, que fica para mim são as reflexões que a gente precisa evoluir para um mundo assim, mais humano, mais sociável, mais inclusivo, né? Isso, gente, já indo para o prólogo, né, para a gente terminar essa conversa. Agora fica para vocês alguma pergunta. Podemos 10 minutos, Inês? 10 minutos. O microfone está aí. Aqui. Se alguém desejar se apresentar e fazer a sua pergunta, pois não, que honra. Boa noite, obrigada. Eu venho aqui no lugar de família, tá? Eu sou mãe de três adolescentes, né? De 11 a 14 anos, a 15 anos. E acho que a colocação de vocês ela é muito interessante, né? Eu acho que a pandemia ela realmente potencializou e nos mostrou e talvez até acelerou processos que nós já sabíamos falidos e que a gente, ao longo dos anos, vem ouvindo falar que estão falidos, inclusive o processo avaliativo. Mas a sensação que a gente tem é que enxergamos isso, fizemos o diagnóstico, mas, mais uma vez, o poder público, na hora que voltaram as aulas, na hora que abriram as escolas, voltou tudo para o mesmo lugar, né? Então, assim, e as questões de Enem, as questões avaliativas, as questões de inserção desses alunos fora, quando saem da escola, nada mudou. Então, como vocês veem alguma perspectiva entre vocês ou dentro do poder público para que essa mudança ocorra? E como que vocês percebem essa discrepância entre o que a gente enxergou e o que está sendo feito na prática? Bom, posso falar? Eu sou muito esperançosa. Desculpa, qual que é o seu nome? Tereza. Eu sou muito esperançosa, Tereza, porque, por exemplo, o novo ensino médio foi assinado às cegas, né, a toque de caixa.
sem um estudo, sem um preparo, sem pessoas ali que vivem no chão de sala de aula. E aí colocaram para rodar. E hoje a gente está vendo aí que não está funcionando. Então, já criou... Agora, uma pena foi aberta uma consulta pública, né, sobre o novo ensino médio, no qual todos poderiam participar, sobre a revogação desse ensino médio. Poucas pessoas, né, eles tiveram um número muito pequeno, né, de pessoas interessadas em dar a sua opinião sobre o novo ensino médio. Então, se a gente comparar a educação de países como a Finlândia, por exemplo, né, claro que a gente não pode comparar o contexto, porque a sociedade lá, né, com a nossa aqui é totalmente diferente. Mas, assim, para Portugal, por exemplo, então, assim, existem, né, estruturas de educação em outros países que são muito interessantes e que algumas escolas, mas aí, infelizmente, são escolas que ficam mais, né, em São Paulo tem muitas dessas escolas, mas são escolas que, infelizmente, é para um público mais elitizado, né, que andam nessa perspectiva já de outros modelos de avaliação, de outras estruturas de ensino. Então, eu tenho uma esperança de que a gente vai chegar, né, para todos, né, numa educação mais igualitária, numa educação que realmente a gente valorize a aprendizagem, que ela é o cerne de tudo. Não adianta você criar dentro da escola um aluno fazedor de prova, que tira só nota 10, nota 10, nota 10, e ele, enquanto pessoa, ele não é nada. Né? A gente tem que pensar numa educação integral. É formar o aluno, o estudante, para a vida. Então, por isso que eu acredito muito na pedagogia de projetos. É uma forma da gente trabalhar, porque se o sistema, o próprio MEC, né, nos cobra o sistema de avaliação que existe hoje, né, a gente precisa prestar contas para uma secretaria de educação, quando a inspetora vai lá, a gente tem que mostrar as notas, o diário, os processos avaliativos, né? Então, se a gente não faz isso, cadê? Né? Como é que esse menino passou de ano? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, existe todo esse sistema. Então, eu acho que, paralelamente, todas as escolas precisam trabalhar com a pedagogia de projetos, porque é uma forma de você realmente trabalhar a aprendizagem de forma significativa. Né? Porque você tem um instrumento avaliativo, mas, em contrapartida, você está trabalhando com a pedagogia de projetos. Né? Então, assim, eu acredito que com essa discussão toda que tem gerado do novo ensino médio, né, outras propostas virão, né, para que a gente realmente consolide uma educação, assim, com tudo que a gente está vendo que não está funcionando, né, com uma educação realmente que faça sentido e significado para esses jovens, para essas crianças, para esses adolescentes. Claro. Boa noite, eu sou Cleide Souza. Além da pedagogia de projetos, eu acho que as escolas precisam aplicar a teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Porque as escolas, elas se preocupam ou estão só na avaliação lógico-matemática de 0 a 10. Então, entender dominância cerebral, qual é o hemisfério dominante, né, dentro da proposta de dominância cerebral, do Ned Herman, ele subdivide os dois hemisférios, esquerdo e direito, em 4 quadrantes. Então, o aluno, que é o quadrante D, que é o experimental, que é o artista, que tem uma mente mosaica, ele é tido, às vezes, com um professor de mente linear como o hiperativo, e não é, ele tem várias inteligências desenvolvidas. Segundo Gardner, inteligências são habilidades, e todos têm habilidades. Então, conhecer o filho, conhecer o aluno e aplicar a teoria das inteligências múltiplas. As aulas ficam mais prazerosas, eu também sou muito fã da pedagogia de projetos, né? Eu tenho um projeto inédito no Brasil, que é o ProEduc,
que já foi aplicado com muito sucesso, né? A finalidade é minimizar o analfabetismo funcional e alavancar o índice do IDEB das escolas básicas. Então, você pensa, o aluno tem 200 dias letivos com o professor, 11 anos, né, se pegar desde a alfabetização até o ensino médio, e ele sai da escola básica um analfabeto funcional, ele não sabe ler e escrever. Então, essa angústia, né, que a gente vive com a educação pública brasileira, né? Não é só a educação pública, nas escolas particulares também nós temos os analfabetos funcionais. Mas entender essas teorias da mente humana e aplicar, tanto para pais quanto a escola, ajude muito, né, a ter esse mundo globalizado e entender essas crianças e jovens. Aí, quando você falou em pedagogia de projetos, desculpa, mas eu queria complementar com a teoria das inteligências múltiplas. Obrigada. Foi ótima a sua contribuição. Eu até esqueci de citar, no meu capítulo eu falo um pouco, assim, que cada um aprende de uma forma, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras que são mais auditivas, outras que são mais sinestésicas. E, geralmente, o professor, ele ensina do jeito que ele gosta de aprender. Se eu sou uma pessoa mais visual, eu adoro um slide, né? Uma imagem. Se eu sou uma pessoa mais sinestésica, eu vou para a experiência. Né? Se eu sou auditiva, eu vou colocar música. Né? Só que a gente tem que entender que dentro da sala de aula você vai ter pessoas ali de vários, né, estilos de aprendizagem. E aí o professor tem que diversificar, porque senão o menino vai tomando ranço da aula dele. Né? Porque ele não consegue atingir, porque ele só ensina daquela forma, né? Para isso, o professor precisa conhecer essas teorias. Você está falando de PNL, que caminha junto com a neurociência. Uhum. Então, formar, dar uma formação continuada. Exatamente. Por isso que a gente... isso mesmo. Eu ia falar o seguinte, que essa diversidade de formas de ensinar, a gente, infelizmente, não tem nas escolas públicas. Né? Existem as privadas que seguem, né? Eu nem sabia esse termo, como é que é? Pedagogia de projeto. Pois é, que é incrível, mas para você poder ter isso, você tem que pagar, e muito caro, por algumas escolas, né? Algumas instituições. E no ensino público, não tem. Está chegando, viu? Tem que chegar. Tá tem que chegar, porque eu acho que realmente está até chegando. Porque, assim, eu consegui, nessa nova escola do meu filho, levar o tal projeto que eu queria para outra escola e vou começar a fazer o projeto. Isso. Mas dá uma dor no coração quando a gente vê o tanto de possibilidade que tem, né? E que é incrível quando você vê aquelas crianças, adolescentes podendo, sabe, ter isso e saber que não tem na escola pública, mas vamos nessa, né? A gente não pode desanimar. A Marília mandou parar. Marília é minha esposa, né? Por quê? Eu estou com um livro novo na cabeça. Pensando em avaliação. Eu quero pegar os ODS e fazer com que os ODS sejam o currículo. Não precisa de BNCC, não precisa de nada. Só os ODS. Vamos acabar com a fome? Dá para uma turma a prova que é o seguinte. Olha, vocês juntos, esse ano, vão fazer ações para acabar com a fome. Na sua localidade. Se crescer, ótimo. Né? Eu estou escrevendo esse livro que chama o Currículo Planetário, mas agora eu estou proibido. Minha esposa proibiu para eu parar um pouquinho. O outro é educação de qualidade. Vocês vão... na verdade, a única prova deles vai ser no final do ano o que eles fizeram para melhorar a educação da localidade deles. Envolvendo todas as disciplinas. Química, melhorar a água, terra, sabe? O ODS já está pronto. Só que tem algumas pobrezas. O pessoal não estuda, não é?
Se você colocar na mão da juventude assim, né, em gincanas, né, Rosana? A gente já fez isso. Eu estou com um projeto novo que chama ROCA, Reflexão, Orientação, Cidadania e Ação. O que é isso? Você coloca isso no ensino médio e fala com o menino o seguinte: olha, reflexão, qual que é o problema? Fome, exemplo, né? Ou hospital, precisa de fralda geriátrica. Orientação, aí o professor vem e orienta. Apresentei lá na sua escola. Infelizmente não foi para frente. Cidadania, não por você, mas não tem nada a ver. Cidadania, o que você vai fazer para mudar isso? E qual que foi a ação? Avaliação, essa é a nota de todo mundo. Para que ficar fazendo prova que o menino vai decorar? E não vai usar para nada. Não vai usar nunca, né? Provas que ele vai ficar ansioso de ficar na sala, o professor vai ficar ali andando para lá e para cá, doido para ir embora, porque na verdade é isso que acontece. Alguns professores que olharem para cima, você chamaram a atenção porque deixaram colar, o outro que ficou muito forte ali vai ser chamado a atenção porque está sendo rígido demais, a escola precisa de clientes e as pessoas têm que passar. Então é um teatro. O ideal seria que esse teatro fosse a vida, tipo assim, olha, temos um problema de cobertores ali fora, o que nós vamos fazer? Como que a gente vai criar uma passarela inclusiva aqui? Sabe? Problemas reais. E quando você coloca isso lá no Discord, né? Vocês conhecem o Discord? Lá no Discord os meninos ficam falando o que eles queriam que fosse a escola. Se as pessoas visitassem mais o Discord como ouvintes, eu fico lá ouvindo. Eu acho fantástico os projetos que nascem da cabeça deles. Infelizmente, quase nenhum acontece, porque não tem ninguém ali para ouvir e fazer a coisa acontecer, né? Desculpa, mas eu precisava falar isso. Boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou professor de Sociologia, recém-formado em licenciatura, e eu venho do lugar de quem acabou de sair de uma faculdade de licenciatura. Então, eu gostaria de perguntar a vocês se você vê necessidade de uma reformulação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e se igualmente vê também uma necessidade da reforma dos currículos universitários de licenciatura, porque na minha experiência dentro da universidade, e claro, uma universidade particular que foi a PUC, com seu corpo docente egresso da UFMG, porque a lei que rege a educação brasileira ela é nova, ela tem 27 anos, que é o projeto do senador Darcy Ribeiro, mas eu acho que o que eu sinto é que parou no tempo. As próprias disciplinas que poderiam se tratar disso nas universidades, elas vão até um determinado ponto e elas não abarcam mais questões. E, claro, o novo ensino médio é uma tragédia. Disciplinas como o que rola por aí, ou coisas você não trabalha a potencialidade daquele aluno. Mas a grande questão é essa: você vê necessidade de reformulação tanto na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, como nos currículos escolares dos bancos universitários. Não é nem das escolas, estou tocando na questão do profissional. Mas você está falando dos currículos do ensino superior? Ah, sim. Você quer falar? Eu piso lá um pouco. Vou começar, depois a gente... Bom, eu estou coordenando 6 pós-graduações, né, na Faculdade Arnaldo e dou aula em mais 2, no Monshot e na PUC. Eu acho a universidade muito ruim. Todas. Elas estão olhando para o retrovisor e não para o painel. Alguns professores não se deram conta de que tem na frente juventudes loucas para criar, loucas para fazer projetos que sejam significativos. Eu dava aula, por exemplo, no curso de Direito, e vou te dizer, eu era o único que ia de camisa de malho, de uma roupa menos social lá. Um belo dia eu tive um casamento da minha sobrinha, eu fui mais alinhado, né, assim, um terninho de ver Deus. E aí todo mundo me cumprimentou. Entende? Nesse nível. Eu acredito que precisa, a LDB tem que reformar logo, porque 20 anos, a gente acha que 20 anos é pouco tempo hoje, mas não, nós estamos vivendo uma sociedade líquida, como o Bauman mesmo disse, né, sociólogo da sua
disciplina. O mundo líquido precisa mudar sempre. Não quer dizer que o conservador e o tradicional não seja bom. Tem muita tradição. Por exemplo, nós estamos num prédio aqui moderno diante de um prédio tradicional ali. A inovação e a tradição estão conversando aqui no lugar que a gente está, né? Ali é a tradição, aqui é a inovação. Olha que jogo lindo, simbólico, né? Mas assim, precisa reformar a LDB. E os currículos das universidades, eles tinham que ser mais participativos. O colegiado deveria escutar mais os estudantes para saber o que está acontecendo lá. E escutar as ONGs, né, que não são ONGs sérias, né? Tem muitas sérias. Escutar a comunidade e reformular os cursos. Por exemplo, sobre acessibilidade. Por exemplo, sobre terapias que têm ajudado as pessoas, como a Márcia trabalha, né? Por que tem que ficar só naquele circuito ali todo cartesiano? O mundo hoje já não é mais assim, então, na minha opinião, né, a começar pela educação infantil, tem que ter uma reforma logo. Fica parecendo nós já. É porque a criança pós-Covid é outra, né? Eles vão cobrar que ela lê com 7 anos, mas mentalmente ela está com 5. Entende? 2 anos ela não foi à escola. E as pessoas. O chato é quando o pai chega na escola e quer que a criança comece a ler. Então, para mim, tem que ter reformulação, lógico, consciente. Não dá para fazer também como que o Camilo fez, né? Já tive a oportunidade de dizer isso para o próprio ministro. O que ele fez? Ele parou o ensino médio no meio do caminho. Isso não se faz. Espera terminar o ano, projeta para o próximo ano e deixa a coisa... Agora, parar só porque tem um grupo de pressão, aí também a sociedade tem que educar para isso. Não dá para começar e parar sempre. Olha, editoras imprimiram livros de acordo com o novo ensino médio, milhares de livros. E agora eles vão ter que jogar fora porque vai mudar tudo. O Brasil está brincando, né? Então, já que vão fazer, vamos parar um triênio, um quinquênio, vamos parar e pensar a educação do Brasil. Mas pensar além do governo, pensar um projeto de Estado de educação, né? Então, tomara que eu tenha conseguido pelo menos tocar algum ponto. Não, só para complementar o que o Paulo falou, eu acho que assim precisa ter, que a gente vê muito isso na educação básica, e eu acho que muito nos cursos superiores na área de exatas, por exemplo, as engenharias, o pessoal fala muito dessa cultura maker, né? Dos próprios hackathons, que são grandes oficinas de inovação e criatividade, mas muito ali na área das exatas, né? De criar projetos, protótipos, aplicativos, sistemas. E eu penso que deveria ter algo parecido para os cursos de humanas e licenciaturas. Porque o Paulo falou uma coisa importante. A gente não pode abandonar a tradição, né? Porque faz parte, né? Os grandes filósofos, os grandes pensadores, todos eles têm a sua contribuição ao longo da história. Mas não dá para você ficar fazendo um curso de licenciatura focando apenas, né, nos historiadores, nos sociólogos, nos filósofos. A gente precisa pensar em algo, principalmente porque os adolescentes, os jovens, aqui, ó, o imediatismo, é para agora. Se você não coloca eles para poder pensar dentro de uma cultura maker, que é o fazer, aprender fazendo, não vai mais para frente. Por isso que você vê, você, recém-formado, está com esse sentimento, né? Por isso que precisa, sim, se pensar, né, em laboratórios de inovação e criatividade também dentro dos cursos de licenciatura. Porque já se faz, né, dentro das exatas, no ensino médio, muitas escolas técnicas têm por hábito fazer e têm tido muitos resultados. E só voltando na questão do ensino médio, eu concordo com o Paulo, já que foi se pensado o novo ensino médio, também não é largar o barco à deriva. É pensar em corrigir a rota para poder fazer da maneira certa, de uma maneira que vai ser realmente eficaz. E acessibilidade, né? A universidade peca, não peca, Márcio? Sim. Eu
tive uma experiência na PUC, Coração Eucarístico, lá na universidade, né? Que tem um núcleo de apoio à inclusão. Vocês conhecem? Sim. UNAI. E super interessante, assim, você faz a sua matrícula, automaticamente eles te direcionam para lá, é super receptivo, incrível. Mas aí eu tive uma experiência que foi surreal, porque aí, assim, tem elevador na PUC, mas só para cadeirante ou para quem tem alguma dificuldade. E aí você recebe uma chave, você tem a chave do elevador. O elevador só é utilizado por quem tem a chave. E aí eu, um dia, fui lá, que era até para trancar matrícula, porque lá em Macacos tinha acontecido aquela coisa da Vale e tal. E aí fui lá e aí o cara me convenceu a não trancar e não sei o que, lá. Daí eu falei, bom, tá bom, então tudo bem, vai. Então eu vou continuar, vou tentar. Eu falei, então eu tenho que ir, porque eu tava tendo uma aula de neuroanatomia. Daí eu fui, entrei no elevador, aí apertei o botão, o elevador, pum, parou no meio dos andares. E aí, a minha sorte foi que meu telefone tinha sinal ali naquele lugar, porque ninguém ia saber nunca que eu estava presa ali. E aí eu liguei, consegui falar na secretária e falei, eu estou presa aqui no elevador. E assim, pensando, surto ou não surto, o que eu faço, né? Era eu comigo mesma, porque tinha o espelho, então era eu e eu. Aí, sabe quanto tempo eles levaram para me tirar? 2h30. E eu que tinha que falar o que era para fazer. Aí eu ligava e falava assim, alguém já ligou para o bombeiro? Alguém já falou que tem uma cadeirante presa no elevador? Alguém tomou alguma atitude? Eu sei que 2h30 para eu sair de lá. Então, é realmente uma coisa que não dá para saber se tem ou não acessibilidade, né? E detalhe que esse prédio aí é o prédio do serviço social, com toda certeza. Eu fazia psicologia. Então, é o do lado. Ah, é? Porque, imagina, o prédio de psicologia. Não, pois é, para ficar louca, não desistir. Gente, então, quero registrar aqui a beleza que foi esse encontro, graças, né, à Academia Mineira de Letras, que a Márcia muito bem abriu essa porta com toda a equipe aqui. Agradecer a Inês, o Instituto Unimed BH, né, a CEMIG, a Energia da Cultura. Dizer que foi uma honra poder partilhar sobre o conteúdo do livro, mas também sobre a vida nesse espaço. Agradecer a todo mundo, a quem está aqui traduzindo, aos colegas que estão por detrás da câmera, que nos brindarão com esse vídeo, a Inês que coordena a equipe, a todo mundo que nos acolheu, né, como ele chama, é bom chamar pelo nome, Tiago e David, e aqui Gilson, olha, o Gilson falou. Então, quero agradecer a todos vocês, dizer que foi uma honra, agradecer as colegas que acreditaram no sonho de livros coletivos. Gente, criem livros, escrevam, não se preocupe com é melhor o feito do que o perfeito, né? Numa meditação, no Milagre da Manhã que eu faço, eu ouvi a moça dizer isso, é melhor o feito do que o perfeito. Então a gente tem que tentar sempre. Quero terminar com o Milton, Clube da Esquina, completando 50 anos, eu não posso deixar. Coração do estudante, há que se cuidar da vida. Há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, verdes, plantas, sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. Isso aí, gente. Saúde e paz para nós, né? Namastê. Obrigada, boa noite.